Olhos de coruja, abertos, atentos, que olham no escuro e veem sem medo. São olhos que enxergam, dos galhos mais altos, os ratos que correm e aos homens afligem. Os bichos da peste que roem e matam, a nobre coruja nem causam vertigem. Aos olhos parados que salvam da praga, a minha homenagem. Olhos de coruja, olhos de coragem. Meu nome é Renata Pacola, sou poeta e trovadora, tenho 3 livros publicados. Comecei a escrever em 82, quando eu estava no 2º ano da Faculdade de Direito. Já em 83 eu publiquei meu primeiro livro, De Vulto à Volta. E em 96 eu entrei para a UBT, que é a União Brasileira dos Trovadores. E em 98 publiquei meu segundo livro, Tempo. E depois, em 2002, o terceiro, Grilhões de Vidro. A poesia realmente não apareceu num momento bom da minha vida. Eu estava passando por uma crise existencial muito grande, comecei a fazer terapia, e foi aí que eu descobri que a poesia poderia me ajudar a de uma certa forma, pôr para fora aquilo que eu estava sentindo. E ela me ajudou muito, eu diria mesmo que salvou a minha vida, porque eu encontrei um sentido para a vida na poesia. São Paulo dorme, escuto o latido de um cão ao longe. Um vento frio entra pela janela. A corda que aperta meu coração sobe até a garganta, onde forma um nó. As lágrimas não têm força para cair e eu não tenho para me levantar. A família inteira dorme. Ainda ouço o ruído de alguns automóveis e lembro que existe vida fora de mim. Dentro só há o vazio. Meu coração também anoiteceu. Logo que eu comecei a escrever também, eu comecei a ler mais poesia. Lia muito Manuel Bandeira, gostava muito do estilo dele, porque era bem variado, tinha poema moderno, clássico, rimado, metrificado, poesia concreta também. Eu gosto muito, acabei incorporando. Lia Fernando Pessoa também, Vinícius de Moraes, Olavo Bilac. Na época eu frequentava muito a 13 de Maio, Bexiga, que era onde os poetas iam vender livro de poesia, conheci muitos poetas lá. E num desses bares do Bexiga eu vi uma chamada para um concurso de poesia, concurso Mirante de poesia. E aí eu participei, foi o primeiro concurso que eu participei e já fui classificada. Isso me deu muito estímulo, né? Porque logo no primeiro concurso já ser classificado. O poema que foi classificado nesse concurso Mirante chamava-se Pisca Pisca. Então era assim: pisca, pisca, acende, apaga. Em meus olhos que abrem e fecham, uma luz acende e apaga. É o passado que vai e volta. Então eu lancei o meu primeiro livro pela editora Mirante, o título é De Vulto à Volta. E o tema do livro basicamente é todo esse processo que eu passei, né, de vida e morte. Basicamente são poemas filosóficos. Nada, nada, nem ninguém a me chamar. Nada vem de fora e nada vem de dentro. Nem um telefonema sequer, nem uma lágrima para aliviar. Nada, apenas o desejo de sentir uma emoção qualquer. Nada, nenhum plano, nenhuma ideia, nenhum motivo para chorar. Nada para comemorar. Nada, a não ser uma imensa ansiedade por algo que não sei o que é. Nada, nenhuma companhia para a TV, nem a mísera novela das 8. Nada, apenas um fim de domingo. Nada, nada me faz rir, nada me faz sentir que algo vai acontecer. Nada,
a não ser a luva gelada da noite. O meu primeiro livro, eu fiz uma dedicatória para minha mãe, que era assim: a minha mãe e amiga que com olhos de coragem e os pés no chão me ajuda a voar. Eu fiz uma referência ao poema Olhos de Coruja, que também reflete a minha vida noturna, os olhos de coruja, e os pés no chão, porque ela sempre cuidou de tudo para mim. Sempre eu pude ser poeta porque ela cuidava das outras coisas. Eu fiz faculdade de Direito, influenciada pelo meu pai, que era advogado e queria muito que eu seguisse a carreira dele. Aí eu fui percebendo, embora eu estivesse estudando Direito, que a minha vocação era outra. Então, às vezes, durante as aulas mesmo, eu, em vez de eu ficar anotando o que o professor falava, eu ficava escrevendo, me soltava, escrevia aquilo que vinha na minha cabeça, até que eu comecei a fazer poesia assim. Ouvíamos o som do sorveteiro que com sua buzina nos chamava. Em nossa luta por chegar primeiro, só a felicidade estacionava. Nosso relógio sem nenhum ponteiro queria esconder que o tempo passava. Podíamos brincar o tempo inteiro e um futuro feliz nos esperava. Mas o destino fez uma surpresa. Levou-nos cada qual para o seu lado, mostrou-nos pouco a pouco o sofrimento. Hoje, sozinha com minha tristeza, carregando as lembranças de um passado, vejo que fui feliz por um momento. Eu comecei vendendo meus livros no Bexiga, nos bares do Bexiga, e a reação das pessoas é bem variada. Tem gente que fica incomodada de ser abordada, outros estimulam, compram. E, inclusive, uma vez eu estava num barzinho lá e eu coloquei todos os livros em cima de uma mesa e para divulgar, para ver se alguém se aproximava e comprava. Aí um rapaz chegou lá, pegou um livro, leu o livro inteirinho e não comprou. Deixou lá, pôs lá de volta. Aí um amigo meu falou assim: mas você permite que um rapaz chegue, leia todo o seu livro e vá embora e não compre? Aí eu respondi para ele: eu prefiro que leia e não compre do que compre e não leia. Porque cada pessoa que lê e conhece o meu trabalho, é isso que é importante para mim. E, além dos bares, eu também vendia livros na Bienal do Livro. Na Bienal Internacional do Livro. Naquela época havia também muitos autores independentes vendendo na Bienal. E um deles que eu cheguei a conhecer na Bienal foi o Plínio Marcos. E aí, depois de muito tempo, eu reencontrei em outras circunstâncias, que numa cantina lá também no Bexiga, e troquei outro livro com ele. E ele fez a mesma dedicatória para mim. Aí depois, quando eu encontrei pela terceira vez, eu falei para ele: olha, eu tenho 2 livros seus e os 2 você fez a mesma dedicatória para mim. Aí ele falou para mim: ah, é? Com tesão e afeto? As paixões são como as plantas, têm de ser semeadas e cultivadas, não devem ser fixadas à terra antes do momento certo. Algumas não resistem ao tempo, outras sobrevivem às tempestades, aos cortes e ao descuido. Há as que são fortes, mas se acabam devido a pragas e ervas daninhas. Algumas se enlaçam, outras rastejam. Algumas se equilibram, outras se inclinam. Algumas só se desenvolvem se podadas, outras precisam de muita luminosidade. Algumas têm notável beleza, outras são venenosas. Algumas morrem, mas deixam seus frutos.
outras nada produzem, mas crescem em direção ao céu. Enquanto meus 2 primeiros livros são mais poemas filosóficos, o terceiro, Grilhões de Vidro, já são poemas românticos. E, inclusive, eu coloquei esse título, Grilhões de Vidro, porque é como eu defino o amor, que é algo que prende a gente, mas, ao mesmo tempo, pode ser quebrado. Então, só que quando quebra, machuca. Isso eu defini assim o amor, né? E eu vivo na minha vida um amor impossível, um amor proibido, e isso também me inspira muito a escrever sobre o amor. Chove lá fora, faz frio, fim da tarde, a noite vem, e eu passando horas a fio, esperando por ninguém. Antes mesmo de entrar para o BT, eu já fazia trovas, fazia algumas trovas românticas. E aí uma vez eu fui a um encontro de poesia e trova, de música e trova, que foi num clube árabe, ficava na Rua Augusta. Aí eu fui lá, levei as minhas trovas, né, minhas primeiras trovas, e foi lá que eu conheci a Domitila, que é a presidente da UBT, e ela gostou das minhas trovas e me convidou para ir ao BT. Logo que eu entrei para o BT, uma coisa que me chamou muito a atenção eram as festas de trovadores, porque no meio poético existem concursos de poesia que você, quando muito, vai receber um prêmio, mas que não tem uma atividade, por exemplo, de um final de semana inteiro, de convivência. E isso foi uma coisa que, logo que eu vi como era, eu já falei, nossa, eu gostaria muito, né, de participar de uma festa dessas. Por quê? Porque a gente fica convivendo com os outros trovadores e você acaba formando um tipo de uma família. Porque depois você vai em outro concurso, você encontra as mesmas pessoas, então você passa a fazer muitos amigos. Eu fiz muitos amigos dentro da UBT, e ao passo que em outras modalidades poéticas isso já é difícil, porque às vezes você é premiada num concurso de poesia e você não conhece as outras pessoas que estão lá, você não convive como é na UBT, que você tem uma convivência constante. As reuniões da UBT, tanto as reuniões como as festas, a minha mãe sempre me acompanhava. Então, quando chegava mês de maio, que era o mês de homenagem às mães, em geral ela era homenageada pelos trovadores, pela UBT, ganhava presente de Dia das Mães, porque ela era considerada a mãe símbolo da trova, minha mãe, por ela frequentar tanto a UBT. Nosso tempo de criança, os velhos sonhos de outrora, a saudade é uma lembrança que se esqueceu de ir embora. A UBT promove muitos concursos de trovas, tanto na própria reunião, que tem o concurso relâmpago, que é julgado na hora, como também há concursos estaduais e nacionais. E esses concursos nacionais são dificílimos, porque chega a ter 600 trovas cada um, então muitos eu classifiquei, e para mim foram muito importantes, como Nova Friburgo, Maringá, Pindamonhangaba. A minha primeira trova lírica, que foi premiada em concurso, foi no Rio de Janeiro, e o tema era afeto. E era assim: todo afeto que existia em meu coração mataste, quando de minha poesia atrevido gargalhaste.
Em Pouso Alegre também, que foi um concurso muito importante, que infelizmente já não promove mais, mas que era muito concorrido. Também eu fui premiada com o tema Canto. Ao ver meu sonho ruir, solto mais alto meu canto. 100.000 vezes que eu cair, 100.000 vezes me levanto. Eu também já fui premiada em Belém, com o tema Praça, menção especial. Ao ver a praça, o coreto, lembro você ao meu lado, e o meu mundo, branco e preto, ganha as cores do passado. Também outro tema que eu fui premiada foi Saudade, um concurso interno da UBT São Paulo. O silêncio, a solidão e uma saudade sem fim vem trazer-me a sensação de que o mundo acaba em mim. Outro concurso também bastante importante é o de Porto Alegre. Também fui premiada com o tema Rede. Foi assim: ao deitar na rede, o Guido morreu de maneira tétrica, porque de tão distraído deitara na rede elétrica. Aqui também tem um do concurso Tema Alma. Foi um concurso estadual de trovas, promovido pela UBT São Paulo também. Tema Alma. Nossas almas separadas por um abismo entre nós fazem de nossas mãos dadas uma ponte entre dois sós. Outro concurso muito importante que eu ganhei foi um concurso em homenagem a Iso Goldman, que o tema foi perfeição. E esse concurso eu peguei primeiro lugar também, então foi bastante importante para mim o tema perfeição. Quem exige perfeição busca nos outros a esmo encontrar a exatidão que não encontra em si mesmo. Uma cidade que durante muito tempo promoveu o concurso de trovas e que para mim foi muito importante foi Bandeirantes, no Paraná. E lá eu fui premiada com uma trova que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. O tema era poder. E é assim: antes que o mundo desabe, há que se eleger aquele que atinge o poder e sabe o que vai fazer com ele. E lá também eles promoviam muitos concursos humorísticos, que também eu fui premiada, tema Furacão. Para o furacão filmar, a TV saiu-se bem. A matéria foi ao ar e o repórter foi também. Um dos concursos mais difíceis da UBT se chama Intersedes. E ele é o mais difícil porque é somente uma trova premiada. É um concurso entre várias sedes da UBT e aquele que tem a trova premiada, a sede promove no ano seguinte. E eu tive a felicidade de ter uma trova vencedora nesse Intersedes, e o tema era dilema. E eu fiz a trova assim: há um dilema que corrói sempre que nos bate a porta, entre a verdade que dói e a mentira que conforta. Outro também que também é só uma trova vencedora, se chama Confraternização dos Trovadores Paulistas. Também é o mesmo esquema do Intersedes, só que ele é estadual. E também funciona assim: quem ganha promove no ano seguinte. E também fui premiada nesse concurso com o tema Isca, e que eu fiz a trova assim: meu barco partiu do cais em busca de amores plenos, mas joguei iscas demais e pesquei amor de menos. Outro que tem uma curiosidade foi quando houve os 500 anos do descobrimento do Brasil,
Também houve muito concurso sobre esse tema, né, dos 500 anos. E eu fui premiada também no Rio Grande do Norte com essa trova. Pelo brado, terra à vista, lançado aos mares baianos, o Brasil brada a conquista dos nossos 500 anos. Trovas que eu premiei no tema Retalho, aqui em São Paulo. A vida chegando ao fim, os sonhos em despedida, junto os retalhos de mim, já com saudades da vida. Essa trova eu fiz quando eu soube que estava com câncer e que ia fazer uma operação muito delicada, e é como se a gente sentisse assim que estava no fim da vida, você parece que vive mais, né? Eu tenho uma outra trova também que foi premiada em Nova Friburgo, que na época até a minha mãe não me estimulou muito a mandá-la, porque falava sobre o palhaço, né? O tema era tristeza. E ela falou assim, mas você vai falar da tristeza do palhaço? Tá muito batido e tal. Eu falei, não, mas eu vou mandar, e ela foi premiada. E assim, as graças que sempre faço, tenho o poder de encobrir a tristeza que o palhaço faz de conta não sentir. O importante da trova é a gente conseguir sintetizar. Existe um conto árabe que até apareceu no livro do Padre Marcelo, e eu consegui sintetizar o conto em uma trova. É um conto de 2 páginas e que eu coloquei em uma trova. Eu sintetizei. Quando surgiu o tema areia, eu fiz uma trova assim: de um amigo sempre escrevo um pouquinho a cada vez. Na pedra o bem que lhe devo, na areia o mal que me fez. Muitos conhecem essa história, né? A pessoa que tinha um amigo que fez uma coisa boa e escreveu na pedra o bem que escreveu, que fez. Mas sintetizar isso em uma trova é complicado, né? Então, a trova foi premiada em Natal, no Rio Grande do Norte, e eu fiquei muito feliz por ter sido premiada, porque consegui sintetizar um conto grande em uma trova. Parece que as trovas humorísticas que eu faço são mais apreciadas até do que as líricas. E eu já premiei, já peguei 2 vezes primeiro lugar em humorismo. Uma vez foi em Sete Lagoas, o tema era pesadelo. E eu peguei primeiro lugar com essa trova. Não foi possível contê-lo, sai disparado o rojão. Ele é que tem pesadelo quando ela come feijão. E a outra foi esse ano mesmo, em Nova Friburgo, o tema era senha. E também peguei primeiro lugar, e a trova era: ao chegar à grande estreia, a senha para ingressar, não faço a menor ideia. Isso mesmo, pode entrar. Então, o humorismo realmente é a parte da trova que eu gosto mais, né? Outra também de Bandeirantes, tema encrenca. Ao chegar em Portugal, depois da grande conquista, vendo a sogra em seu quintal, diz Cabral, encrenca à vista. Outra, tema pobre, também fui premiada em São Paulo, no tema humorístico. Fogo na terceira idade, mas as pobres mangueirinhas já não têm capacidade para apagar as velhinhas. Tema velório, humor. Gostaria em meu velório de ouvir um grito estupendo e alguém dizendo simplório: olha, ela está se mexendo. Eu faço algumas trovas picantes, como por exemplo,
Teve uma vez que teve um concurso tema fardão. E aí eu fiz assim, austero na academia, mas eis que a musa chegou e num passe de magia até o fardão levantou. E outra também de Bandeirantes. Quem morreu atrás da moita foi a tal namoradeira, pois pegou de tão afoita uma cobra verdadeira. A trova é muito importante para mim porque foi o que ficou da poesia, do quanto eu já me dediquei à poesia. A trova foi o que permaneceu na minha vida e permanece até hoje. E eu faço questão de manter porque dá um sentido para a minha vida. Tudo que eu faço na vida, eu pergunto para mim mesmo, isso vai ficar, o dia que eu for embora, isso vai ficar para a eternidade? Vai ficar depois da minha morte? Porque as outras coisas, por exemplo, por isso que eu não gosto tanto da advocacia, porque o processo, acabou o processo, acabou. Agora, a poesia não, a poesia é alguma coisa que fica. E a trova é exatamente isso. A trova, quando uma trova é boa, ela permanece com o tempo. Existem trovas de trovadores falecidos que até hoje são declamadas, são faladas. Então, por isso a trova é importante para mim, porque ela me dá um sentido de eternidade. Os estilos de trova que eu gosto mais de fazer é a humorística mesmo. Acho que é porque eu sinto mais as coisas engraçadas. Eu acho que tudo é um momento que a gente vive. Quando a gente está mal, a gente faz trova lírica, trova filosófica, mas quando a gente está bem, é melhor a gente rir. E aí eu gosto de fazer a trova humorística. Eu acho que, embora a poesia tenha nascido para mim num momento difícil, ela também me acompanhou nos bons momentos e eu faço questão também, quando eu estou feliz, de compartilhar minha alegria e fazer os outros darem risada.